Nesta aula vamos estudar sobre a audição. É o segundo sistema sensorial do corpo humano, sobre o qual falaremos nesse ciclo de aulas sobre este assunto. A audição, o sentido da audição, nos permite perceber ondas sonoras que chegam até o nosso ouvido. E o que são essas ondas? São vibrações emitidas por outros corpos e transmitidas através de um meio material, seja líquido, sólido ou gasoso. Então, o que diferencia ondas de som, ondas sonoras, de outros tipos de ondas, como as ondas luminosas, por exemplo, é que o som depende de um meio físico para se propagar. A luz já não depende. Tanto que a luz existe no espaço, né? A luz emitida por estrelas, como o Sol, ela se propaga no espaço sem depender de um meio físico. No espaço, né, nós não temos uma atmosfera, nós não temos um meio físico necessariamente para que a luz se propague. Elas propagam no vácuo do espaço. Já o som é diferente. O som depende, por exemplo, dos corpos que conseguem reproduzi-lo, transmiti-lo, né? São vibrações, né, que são transmitidas através da água, através do vento, do ar, né? E é curioso, né, entendermos que aqueles filmes de ficção que mostram guerras interplanetárias, explosões com barulho ensurdecedor que acontece no espaço, através de naves, de explosão de naves, se fosse uma situação real, não seríamos capazes de ouvir nenhum som no espaço, né? Porque o som, ele depende de um meio físico, lá não existe atmosfera. É bem curioso isso, né? Que nesse caso a arte não imita a vida. A ficção, os filmes de ficção mostram explosões bombásticas no espaço, mas as explosões não acontecem. A mesma coisa a analogia, né, da teoria do Big Bang, que significa literalmente, traduzido do inglês, grande explosão. Foi um termo pejorativo que usaram na época, né, para a teoria do padre Lemaitre, o padre belga, né, que elaborou essa teoria, Georges Lemaitre, mas que não condiz, né, com a verdade, porque a grande explosão, na verdade, o universo se expandiu, né, a partir de uma singularidade, espaço-tempo. Não houve uma explosão, aquele ponto inicial não explodiu, de acordo com a teoria, né? Então, Big Bang é apenas uma metáfora, né, para mostrar que houve uma grande expansão. Isso sim houve. Pois bem, feitas essas considerações, vamos então entender como que o ouvido humano e de outras espécies capta o som emitido pelas vibrações dos corpos em um meio físico. Somos capazes de ouvir o barulho do vento, da chuva, canto e voz, por exemplo, quando nós ligamos o aparelho de rádio e sintonizamos na nossa estação de rádio preferida, né? Por exemplo, eu adoro a rádio Itatiaia de Juiz de Fora, com músicas de flashback, MPB, músicas internacionais. Outros têm suas preferências, né? Então, vocês conseguem ouvir aquelas canções, aquelas músicas que marcaram época, né? Ou de nossa geração atual, porque vocês têm um aparelho auditivo. Vocês têm um sistema sensorial capaz de perceber essas vibrações do ambiente e levá-las até o cérebro, até o nosso sistema nervoso, que vai então responder, né, através da audição, através do que chamamos de audição. Nosso aparelho auditivo também tem limitações quando comparado a de outros animais, como baleias, golfinhos, morcegos e cães. Nós vamos ver, né, que alguns animais, como esses que foram citados aqui, conseguem
ouvir muito melhor que nós. Vocês já perceberam que um cão, ao sinal de qualquer movimento, ele já fica alerta com as orelhas levantadas? Vocês já perceberam que a queima de fogos, né, ou qualquer barulho ensurdecedor em festas, em réveillon, em jogos de futebol, maltratam o cãozinho de estimação? Porque esses animais escutam aquele som de uma maneira muito mais amplificada, muito mais forte que nós, né? Então nós vamos ver que alguns animais têm um sistema de som muito sofisticado. Aqui temos a audição humana, que abrange as frequências entre 20 Hz a 20 kHz. A frequência de som, é um intervalo de frequência que nossos ouvidos conseguem captar, né? E temos aqui a frequência de alguns outros animais. Alguns conseguem captar, né, com a frequência maior, é a chamada frequência infrassônica, né, que é acima de 20 kHz. É o caso, por exemplo, de baleias, né? Vocês estão vendo aqui, né, vários animais, cães, crocodilos, elefantes, que tem, né, um sistema de audição infrassônica. Então vamos ver melhor aqui. Aqui temos o infográfico e as informações de cada grupo. O morcego, né, ele consegue perceber sons entre 2 kHz a 120 kHz, né? Bem superior a nós, como vocês estão percebendo. O golfinho entre 75 Hz a 150 kHz, também bem superior, né? O inseto 10 kHz a 80 kHz. Sim, até os insetos conseguem perceber, né, essas frequências de som, né, superiores, ultrassônicas, né? Temos aqui o rato, que percebe entre 900 Hz a 79 kHz, a ave 1 kHz a 4 kHz, o sapo entre 50 Hz a 4 kHz, o crocodilo fica entre 16 a 18 kHz, o cão entre 64 a 44 kHz, o elefante entre 17 a 10,5 kHz e a baleia entre 14 e 36 Hz. Então vocês estão percebendo aqui que os animais que têm uma frequência infrassônica, que conseguem captar uma frequência infrassônica, eles têm os ouvidos, né, eles têm um sistema auditivo muito mais sensível, apurado, né? Eles conseguem perceber sons que nossos ouvidos não conseguem captar, que estão abaixo da frequência que nós costumamos perceber. Já existem animais que conseguem captar, né, sons muito altos, né, que também não conseguimos perceber, acima de 20 kHz. São esses animais aqui, né? Insetos, baleias, morcegos, ratos, que eles precisam, eles conseguem ouvir sons muito altos. Então, aqui vocês estão vendo, né, que a audição humana comporta esse intervalo aqui, aproximado, né? Vamos ver agora a estrutura e funcionamento das orelhas humanas. Vamos focar, né, na nossa orelha. Os órgãos sensoriais da audição são as orelhas, localizados na região lateral do crânio ou região temporal. Seu formato e estrutura são especializados na percepção e na captação de sons presentes no ambiente. Um aparelho auditivo é composto pela orelha externa, média e interna. A orelha externa é composta pelo pavilhão auditivo, que é a parte visível da orelha. É o que popularmente chamamos de orelha, né? Na terminologia médica atual, em livros de medicina, de biologia, nós vamos
encontrar mais comumente o termo moderno, que é orelha externa, média interna, no lugar de ouvido. Temos o canal auditivo, o meato acústico, que se parece com um tubo por onde entra o som. Ao final do meato acústico existe uma membrana fina chamada tímpano, que já faz parte da região da orelha média, juntamente a pequenos ossos, ou ossículos, chamados martelo, bigorna e estribo. Eles têm esses nomes porque exatamente se parecem com esses objetos, com martelo, uma bigorna e um estribo. Já a orelha interna é formada pela janela oval ou janela do vestíbulo, que são canais semicirculares e cóclea. São todas essas estruturas. Daqui a pouco nós vamos ver a figura, a imagem com todas essas estruturas que eu mencionei. Cada parte da orelha possui uma função diferente. As estruturas que fazem parte da orelha externa são especializadas na captação e condução do som até o tímpano. A região do tímpano até o estribo na orelha média possui a função de amplificar a vibração que chegou e propagá-la até a orelha interna. E por fim a vibração atinge a cóclea, que possui receptores sensoriais que irão enviar informações do som para que sejam interpretados. Então temos o pavilhão auditivo, popular orelha, temos o canal auditivo meato acústico, que leva o som, as vibrações captadas pela orelha, até a orelha média interna. Temos aqui os ossículos, martelo, bigorna, o estribo. Tá vendo? Esses são ossos que têm o formato desses objetos que usamos no cotidiano. Temos aqui os canais semicirculares, a cóclea, que parece um caracol. Os órgãos vestibulares também estão relacionados ao equilíbrio. Pessoas que sofrem labirintite, elas têm provavelmente essa região vestibular afetada, porque juntamente com o cerebelo, que vocês viram em nossas aulas sobre o sistema nervoso, que é como um cérebro miniatura responsável pela coordenação motora e equilíbrio, postura e equilíbrio, temos os órgãos vestibulares também, o vestíbulo, que está relacionado ao equilíbrio. Temos o nervo vestibular, o nervo coclear, que leva as informações captadas por todas as estruturas até o cérebro, até o nosso sistema nervoso, que vai responder com a sensação do som, com essa percepção do som. Temos a janela do vestíbulo e a tuba auditiva. Parece mesmo com a tuba, aquele instrumento musical de sopro. Temos aqui o tímpano, a cavidade timpânica. O tímpano e a cavidade timpânica. É importante dizer que é muito perigoso introduzir qualquer objeto, inclusive cotonete, nas regiões mais profundas da orelha, do ouvido. Porque você pode romper o tímpano. Isso pode causar lesões, infecções, inclusive, otites, e pode romper o tímpano, é muito arriscado. Então, normalmente, a limpeza deve ser feita apenas externamente, até mesmo porque o cerume contribui para proteger, o ouvido. Então, é importante, deixar um pouco, a famosa cera de ouvido, porque ela é produzida exatamente para servir de proteção e evitar a infecção por bactérias, fungos, vírus, que podem causar as otites. Audição e equilíbrio. A audição se dá por meio da captação do som, que segue um caminho direcionado por estruturas presentes em nosso ouvido. A captação é realizada pelo pavilhão auditivo, que também direciona a vibração até o canal auditivo, o meato acústico. A vibração que passa pelo meato acústico chega até uma fina membrana, chamada tímpano,
que se move e atinge o osso do martelo, que transmite essa vibração aos outros dois ossos, né? Então, o tímpano, ao se mover, ele vai atingir esses ossículos, que vai transmitir essa vibração, né? O martelo vai transmitir essa vibração até os outros dois ossículos, bigorna e estribo, gerando a propagação da vibração. Então, o som vai vibrar, né, dentro dessas estruturas. O osso do estribo está aderido, está preso a uma outra membrana, com o nome de janela oval ou vestibular, por meio da qual a vibração chega até a orelha interna, como vocês viram nas subdivisões ali. As vibrações que atingem a janela oval atingem a cóclea, que é uma região circular, forma de caracol, né? Como expliquei, que possui um líquido em seu interior. Ao vibrar, esse líquido sensibiliza o nervo coclear, que possui neurônios, e esses emitem impulsos nervosos até o cérebro, onde se processa o som que chegou ao ouvido. Então, existe todo um direcionamento, desde a captação dessas vibrações do ar, né, ou da água, de um meio físico, passando pela orelha externa, orelha média, entrando na orelha interna até chegar, né, ao nervo coclear, né, aos nervos auditivos, que vão emitir esses impulsos nervosos, as vibrações, até o cérebro, onde se processa o som que chegou ao ouvido. De novo, papel do cérebro, né, na regulação, na coordenação, no controle de todas as funções do corpo, inclusive estreitamente relacionado ao sistema sensorial. Então, o som, assim como a visão, se forma através do cérebro, em razão do cérebro. Vocês estão vendo aqui, né? As ondas sonoras se propagando pelas estruturas das orelhas. Além das funções auditivas, o ouvido também possui funções relacionadas ao equilíbrio do corpo. No parágrafo anterior, se deve ter reparado que estruturas presentes da figura 7.13 não foram citadas quando se explica o processo de audição. As estruturas são os canais semicirculares, o vestíbulo e os nervos vestibulares. Os canais semicirculares vestíbulos são componentes da orelha interna e, assim como a cóclea, possuem líquido em seu interior. O formato dos canais é semelhante a argolas, cada uma em uma direção. Por isso, cada canal consegue detectar um tipo de movimento, para cima e para baixo, de um lado para o outro, queixo no ombro, e de inclinação para cada lado, ouvido no ombro. O vestíbulo possui uma cúpula gelatinosa com cílios, com pelinhos e células, com receptores sensoriais que informam o movimento de subida, descida e deslocamento lateral do corpo. Ao movimentarmos a cabeça, o líquido no interior de todo o sistema também movimenta, informando aos receptores que o corpo está em movimento. Esses receptores enviam informação através do nervo vestibular até o cérebro e o cerebelo, que conseguem identificar a intensidade e a direção do movimento que está sendo realizado. Percebendo o movimento, o sistema nervoso envia comandos aos músculos para que ajustem o corpo, mantendo o equilíbrio. Foi o que eu expliquei. Além do cerebelo, os canais semicirculares e vestibulares da orelha interna estão relacionados ao equilíbrio, à coordenação e ao movimento. Através desse líquido, né, que existe nas estruturas e desses movimentos, essas informações chegam até o cérebro e o cerebelo, que identificam a intensidade e a direção do movimento. Então dá um direcionamento, né? O cérebro e o cerebelo dão um direcionamento a esses movimentos que ocorrem, né, na orelha interna. Existem casos de pessoas que sofrem inflamações nessa região e apresentam sintomas de dores de cabeça, perda de equilíbrio, tonturas e até vômito. A labirintite pode aparecer em pessoas que passam por muito estresse, hipertensas, que têm pressão alta, diabéticas ou devido a problemas inflamatórios ou circulatórios na área. Então a labirintite é um problema, é um distúrbio, né,
no equilíbrio, pode ser ocasionado devido a processos infecciosos e inflamatórios no ouvido, na orelha interna. Aqui temos canais semicirculares, são semelhantes às argolas. Temos o fluido nesse canal, que é um líquido, né? O vestíbulo, a cóclea, que tem o formato de um caracol. E temos aqui cristais de cálcio com a membrana gelatinosa, uma base gelatinosa, cílios, que são pelos, né, células ciliares, e finalmente as fibras nervosas. Então, esses movimentos passam através dos nervos auditivos e chegam até o cérebro e o cerebelo, que vão identificar a direção e o sentido do movimento. Os cílios se movem, né, eles se agitam, ocorre o envio de sinais químicos até as células nervosas. Finalmente, né, temos sinais nervosos que chegam até o cérebro e o cerebelo. Aqui temos a cabeça inclinada, a cabeça em posição reta, então você consegue se movimentar a cabeça, se equilibrar, postura, equilíbrio, porque você tem a ação conjunta, né, dos canais semicirculares e dos vestíbulos auditivos e do cérebro e do cerebelo. Então eles exercem uma ação conjunta. Por isso que vocês conseguem se movimentar. Um dos exames, né, que é feito na clínica médica para identificar algum distúrbio no equilíbrio é o médico pedir que a pessoa feche os olhos, né, e se movimente em linha reta, ou estenda seus braços, né, abra seus braços e feche os olhos. Então, o equilíbrio da pessoa é testado nessa circunstância. Temos também a situação de quando o indivíduo está dentro de um veículo, né, viajando, seja num automóvel, no ônibus, no avião, e ela tem aquela sensação de enjoo. Isso é chamado de cinetose. O que é a cinetose? A cinetose é um distúrbio do sistema vestibular, do sistema de equilíbrio do corpo. O corpo está parado dentro de um veículo, mas ao mesmo tempo está em movimento junto com o veículo. Isso causa uma confusão no sistema vestibular, uma perturbação, o que gera aquela sensação de mal-estar, de enjoo, né? Ocorre uma confusão ali, né? E o cérebro não consegue interpretar se a pessoa está em movimento ou está em repouso. Então, o organismo responde através daquela sensação de enjoo, de vômito, de mal-estar. Então, cinetose também é um fenômeno, é um problema relacionado à perturbação do sistema vestibular da orelha interna. Finalmente, cuidados com a orelha. A orientação dos profissionais para a higienização da orelha, ou seja, para limpar a orelha, é utilizar o cotonete ou até mesmo a toalha utilizada no banho. Não é indicado que se limpe a região interna até o fundo, apenas as dobras externas da orelha e o começo do orifício, pois pode haver ruptura do tímpano, expliquei atrás, que é uma membrana sensível que, ao ser danificada, pode gerar a perda da audição. É sério, pode inclusive levar a pessoa a perder a audição, né? Se houver um rompimento do tímpano. A cera do ouvido não é sujeira, ela é uma secreção que ajuda a proteger o local de danos físicos e infecções. Também já expliquei, ela serve para proteger o organismo da invasão de bactérias e vírus, de poeira, partículas de poeira, de qualquer corpo estranho. Existem pessoas que produzem uma quantidade maior dessa secreção, e nesse caso deve-se procurar um médico especialista para realizar a limpeza. Então é preciso ter muito cuidado ao usar um cotonete. Não é que a pessoa não possa usar, né? Mas, como está sendo explicado aqui na figura, não se deve introduzir o cotonete nas regiões mais profundas do ouvido, apenas na região circular, né, da orelha externa, né? Porque não é uma sujeira, é um protetor, né, um cerume. Se a pessoa produzir em excesso,
ela deve procurar um especialista para que o especialista faça então a limpeza. Está terminada assim nossa aula sobre a audição. Espero que tenham gostado. Até a próxima, em que daremos continuidade ao sistema sensorial humano. Faça as atividades, qualquer dúvida, entre em contato.